Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Ranelson Santos e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos abordar os números naturais, tá? Na aula passada a gente viu o sistema de numeração decimal. A gente viu como contar, como escrever e como ler números. Porém, a gente precisa entender o que são esses camaradas. O que são os números naturais? Desde pequeno a gente conta os dedos da mão. 1, 2, 3, 4, 5... Nós contamos bolinhas de gude, a gente conta carrinhos, bonecas. Saímos contando tudo, quando os nossos pais nos ensinam a contar. Porém, tá, a gente não se atenta a alguns detalhes, é o que a gente vai ver hoje. Ok? Então vamos lá. Conhecendo os números naturais. Inicialmente a gente sabe contar, mas não percebe, tá, quantos números tem, a ordem e alguns detalhes que eles escondem da gente. Então vamos lá. 0, 1, tá, o 0. Apesar de a gente não começar a contar pelo zero, ele é natural, tá? Quando vocês receberem o livro, vocês vão poder verificar isso também. O livro também diz isso. Nesse espaço aqui, qual é o número que vem aqui? 1, 2, tá? 3, 4, 5. Nesse espaço, 7, 8. Aqui tem um pequeno errinho, aqui é o 9, tá? Fácil de corrigir. Olha, perceba que nesses espaços, mesmo se eu já ter escrito o número, pela própria sequência aqui, tá? Atentem para essa palavra, sequência. A gente conhece quais os números que faltam, ok? Pergunta, qual número vem depois do 10? O 10 ainda não está aqui. Mas qual número vem depois do 10? 11. E depois do 20? 20. E 1. Tá, isso é coincidência? Não. É sorte? Também não. O que é que acontece aqui? Percebam que, ó, por que eu frisei a palavra sequência? Sequência de números. Tem uma ordem. Pergunta de novo. Eu perguntei qual número vinha depois do 10. 11. Qual número vem depois do 5? O 6. Mesmo que não tivesse a sequência aqui escrita, era possível que a gente dissesse e acertasse 6. Agora a pergunta é como? Como a gente descobre qual número vem imediatamente depois do outro? Já se perguntaram isso? Então vamos analisar aqui, nessa sequência. Tá? Tendo apresentado a sequência dos números naturais, vamos analisar agora aquele fenômeno da gente, mesmo sem ver o número, sem estar com ele concretamente, a gente sabe que o número vem depois. Por exemplo, depois do 10, o 11, depois do 5, o 6, depois do 7, o 8. Isso aqui a gente vai chamar de sucessor. O que é um sucessor? O sucessor de número natural é um número que vem imediatamente depois dele na sequência dos números naturais. Muito, por exemplo, o sucessor do 1 é o 2. Tá? Porque vem imediatamente depois. Logo depois de 1 é o 2. O sucessor do 6 é o 7. Ok? O 7 é o sucessor do 6 porque vem imediatamente depois dele. Tá? Isso é fácil da gente perceber. Por quê? Porque quando a gente vai aprender a contar, a gente está aprendendo, na verdade, a gente recita os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai recitando eles. Tá? Só que o que acontece? Tem uma ordem aqui dentro. Por isso que existe esse camaradinho chamado sucessor. Ok? Todo número que vem imediatamente depois de um outro chama-se sucessor. Ok, beleza. A pergunta agora é, como a gente encontra um sucessor? Porque para os números que eu já conheço, eu posso ir recitando, ver o número que vem logo depois e acertar. Mas se eu pergunto isso aqui, ó. O sucessor de 200. Bom, aí eu sei que vai ter muita gente que já vai conhecer os números e vai chutar na lata 201. Tá? Agora vamos pegar um ponto bem interessante aqui, ó. Vocês já perceberam que quando a gente pega o sucessor de 2, é o número que vem depois, é o 3. O sucessor de 200, o número que vem depois, é o 201. Sempre a gente está acrescentando uma unidade.
tá? A gente está somando 1 para encontrar o nosso sucessor. Ou seja, eu pego um número, somo mais 1 e tenho o sucessor dele, o número que vem imediatamente depois. Tá? Isso é coincidência? Não. A gente tem mais um conceito que a gente vai ver depois, tá? Logo após isso aqui. E a gente vai ver que tudo isso mostra que existe uma ordem. Lembra que eu falei de sequência? Frisem a frase sequência dos números naturais, tá? Deem atenção a ela. E depois, ordem. Beleza? Depois da gente ter visto o que seria um sucessor, ou seja, o número que vem depois, a gente vai ver o que é um antecessor, tá? O nome é bem sugestivo. O antecessor de um número natural é o número que vem imediatamente antes desse número na sequência dos números naturais, tá? Nessa sequência aqui em cima. Beleza? Vamos para a questão de ouro. Vamos responder essa pergunta aqui. Como é que a gente encontra um antecessor? Vamos espelhar o que a gente fez com o sucessor. Eu pego o antecessor do 5. O 4. Um número que vem imediatamente antes dele. Do 8. O 7. O 7 é o antecessor do 8 porque é o número que vem imediatamente antes. Tá? E de novo, a espelho que a gente fez com o sucessor. Como encontrar um antecessor? Qual? O antecessor. Vamos pegar um número grande que não está aqui nessa sequência pequenininha, tá? Porque geralmente a gente conhece uma parte da sequência. O que acontece? A gente vai contando, vai recitando e conhece uma parte. Mas tem números maiores que a gente não estuda, a gente não conhece. Vamos ver de 237. Qual é o antecessor desse cara? De novo, sempre temos alunos que já mandam na lata, né? Mas caso você não saiba, vamos espelhar o que a gente fez com o sucessor. Para o sucessor, a gente somou 1, que era o número que vem imediatamente depois. Antecessor é o número que vem antes. Imediatamente antes. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos subtrair 1. No caso, 236. Tá? O 236 é um antecessor do 237 porque vem imediatamente antes, subtraindo uma unidade. Tá? Isso aqui é um antecessor. Tudo bem? Agora vamos juntar os dois conceitos. Sucessor e antecessor. Você pega um número nessa sequência aqui, tá? Dos números naturais. Quando você pega um número em específico, ele sempre tem um sucessor e um antecessor. E os três são naturais. Tanto o número que você pegou, sucessor e antecessor. Você pode pegar, por exemplo, o 6. Aqui. Ele tem um sucessor 7 e tem um antecessor 5. Isso se repete para todos os números, tá? O único número que não vai ter um antecessor vai ser o 0. Ele não tem antecessor. Você também pode dizer que ele não é sucessor de nenhum outro número natural, tá? Dá no mesmo. Mas, a grosso modo, é isso aqui, tá? E isso vai gerar uma ordem dentro dos números naturais, dentro da sequência dos números naturais. Agora que a gente já sabe o que é um sucessor e um antecessor, vamos fazer alguns exemplos, né? Só para pegar a ideia de fato. Vamos lá. O que seria o sucessor de 25? Seguindo a lógica do que a gente já fez, tá? A gente viu que o sucessor é o que vem imediatamente depois, eu vou repetir muito isso. E a gente, para achar o sucessor de um número, a gente soma 1. O número que vem imediatamente depois do 25 é o 26. A gente pode fazer isso contando, que é mais demorado. Ou a gente pode fazer assim, ó. 25 mais 1, que é igual a 26. E o 26 é o sucessor de 25. Tá? A gente vai repetir isso com vários e vários e vários números. Sucessor de 101. Vamos repetir o mesmo processo. 101 mais 1, que é igual a 102. E, portanto, o 102 é o sucessor do 101. Tudo bem? Sempre o sucessor, você soma uma unidade. Você pega o que vem imediatamente depois, o próximo, na sequência dos números naturais. E o antecessor? Lembram que a gente falou de antecessor, a gente subtrai 1? É o que vem imediatamente antes. Então, o antecessor de 13 vai ser 13 menos 1. No caso, 12. Ah, mas isso vale só para números pequenos? Não.
vale para qualquer número natural, exceto 0, que não tem antecessor. 208, antecessor dele, mesmo processo. 208 menos 1, que é igual a 207. Tá? A gente sempre subtrai 1. Bom, aí você me pergunta, professor, mas isso aqui é um pouquinho complicado. Essas operações a gente vai ver bem a fundo em aulas posteriores. Mas agora, tudo que a gente tem que saber é isso aqui, ó. Eu tiro uma unidade para achar o antecessor e eu somo uma unidade para achar o sucessor. Só isso. Ainda está difícil. Pega o número que vem depois ou o número que vem antes. Depois sucessor, antes antecessor. Ok? Seguindo de antecessor e sucessor, a gente vê um detalhe que é bem grande, tá? Não é um detalhe tão pequeno. Que a sequência é infinita, tá? É infinito. Se você pegar o número de elementos, esses elementos, esses números vão ser infinitos, mas a sequência dos números naturais, tá? Essa sequência é infinita. Por quê? Por maior o número que você pega aqui, você pode pegar 200, 300, 1000, 2000, 3000, o maior número que você consiga imaginar. Tem ele e tem o sucessor dele. Ou seja, eu somo mais unidade. Esse número ainda está dentro dessa sequência. Tá? Ainda é um número natural. Portanto, ela é infinita. Ela nunca acaba, ela não tem fim. Ela pode contar qualquer coisa, praticamente. Tá? Qualquer coisa que você consiga pegar e contar, você vai usar essa sequência. E ela não tem fim. Repite bastante para todo mundo pegar. Dessa sequência, a gente pode definir o conjunto. Ou seja, eu vou pegar todos os números dessa sequência, juntar eles, tá? Formado por todos os números naturais, que são os números dessa sequência. E a gente vai representar por isso daqui, ó. Até agora, a gente tinha usado essa sequência dos números naturais, que também está aqui embaixo, para representar todos os números naturais. Só que a gente repetir isso durante todo o estudo, durante o livro, durante os exemplos, durante os exercícios, ia ficar cansativo, tá? Tá escrevendo isso aqui toda hora. Então, ó, como é que a gente representa? Por essa letra N. Vamos escrever ela aqui novamente, tá? Uma barrinha e um N, tá? Esse N aqui representa o conjunto dos números naturais. A gente vai usar isso aqui só por simplicidade, tá? A gente chama o conjunto dos números naturais por esse N. A gente representa, a gente deu esse nome para a união de todos esses números. Se eu junto todos eles num conjunto, dou esse nome de conjunto dos números naturais e represento por essa letra. Ok? Fica mais fácil, fica mais simples e é a linguagem que a matemática usa. Mais uma vez. Seguindo do que a gente já viu de antecessor e sucessor, que dá para perceber que tem uma ordem, tá? Na forma como eu escrevo os números, como eu separo eles. Vamos de fato ver essa ordem. A reta numerada, a gente vai dar o nome de reta numerada a essa reta aqui, ó. Tem origem no zero. Obviamente ela é infinita, tá? Ela não para. A gente vai dar uma unidade para ela, escrever para cá. E vamos marcar aqui alguns naturais, tá? Como a gente no começo a gente começa com uma pequena parte da sequência, a gente conhece alguns números, vamos começar com pouquinhos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que nessa reta a gente tem uma unidade, um espaçamento entre os números, tá? Um sentido, uma origem. A gente vai chamar essa reta de numerada, porque quanto mais para a direita na reta a gente tiver, maiores os números. Ah, como é que eu acho um sucessor? Eu somo uma unidade, tá? Vamos dar bastante ênfase para a palavra unidade. Eu somo uma unidade para achar um sucessor. Ou seja, a unidade seria esse pedacinho aqui de reta, essa distância. Então, sempre que eu somo essa distância, eu vou encontrando um novo natural aqui. Lembram que a sequência dos números naturais é infinita? Então, eu vou encontrando novos e novos e novos números naturais e essa reta não para nunca, tá? Isso aqui é para ilustrar o que a gente vai ver a seguir, dando um pequeno spoiler, que tem uma ordem aqui dentro, tá? Tem uma forma de organizar os números, tudo bem? E a forma mais fácil de ver é através dessa reta. Como a gente já viu, quanto mais eu avanço na sequência dos números naturais, maiores os números ficam. Ok, isso é um ponto. Reta numerada. A gente pega uma reta e nela a gente marca os números naturais. Para quê? Para a gente poder perceber a ordem que tem por trás. Tudo bem, os números vão aumentando, tem uma ordem. Aqui, nessa ordem dos números naturais, vão surgir alguns símbolos, tá? Algumas coisas que a gente usa para ordenar melhor esses números.
como por exemplo, é maior do que 5, é maior do que 3. Fato. Se você tem, por exemplo, 5 pares de tênis, você tem mais tênis do que uma pessoa que só tem 3. Se você tem 5 reais, você tem mais dinheiro do que uma pessoa que só tem 3 reais. 10 maior do que 2. Se você tem 10 reais, você tem mais dinheiro do que uma pessoa que tem 2 reais. Tá? Maior. Esse símbolozinho aqui significa maior do que. É menor do que. Tá? Esse símbolo aqui. É como se fosse um Vzinho deitado. Tá? Virado para cá e depois virado para lá. 1 é menor do que 3. Mesmo motivo. Um par de tênis, 3 pares de tênis. Quem tem mais tênis? Tá? Então, é menor do que. É assim que a gente lê esse símbolozinho aqui. 10 é menor do que 20. É menor do que. Tá? Lembre-se sempre disso. Menor do que, maior do que. Uma dica que eu particularmente gostava muito. Nesses símbolos aqui, percebam que essa abertura que o Vzinho faz, uma espécie de V deitado, a abertura sempre está voltada para o maior número. No caso, entre 10 e o 20, o maior é o 20. Ó, a abertura está voltada para o 20. Tudo bem? E no caso do igual, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 6 é igual a 6. Maior do que, menor do que, igual. Tá? Quando você pega duas quantidades, vamos supor que você e seu amigo têm alguns tênis, vocês vão fazer uma comparação. Vocês podem ver que ou alguém vai ter mais tênis, ou alguém vai ter menos tênis, ou vocês vão ter o mesmo número de tênis. Tá? Se não gostarem de tênis, vocês podem pegar bolinha de gude, Nabila, dinheiro mesmo, que todo mundo adora falar de dinheiro, e por aí vai. E usar esses três símbolos para comparar. Depois do que a gente já viu sobre ordem, antecessor, sucessor, tá? Menor do que, maior do que, igual. Com tudo isso, caminhando sobre esse critério de ordem, a gente vai ver que existem os números naturais consecutivos. O que seria isso? Como é que a gente dá nome a um carinha desse? 2 ou mais números naturais que se seguem, que vêm imediatamente um depois do outro, são ditos consecutivos. Tá? Isso aqui é só para a gente dar uma informação sobre o número. Se dois números são consecutivos... Começar de novo, porque essa aqui eu caguei. Depois de a gente viu sobre ordem, tá? Sobre números naturais, o que são seus sucessores e antecessores, menor do que, maior do que ou igual, a gente vai ver o conceito de números naturais consecutivos. O que seria? Dois ou mais números naturais que se seguem, que vêm um imediatamente depois do outro, são ditos consecutivos. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que números naturais são consecutivos, eu quero dizer que eles estão juntos. Se eu pego a sequência dos números naturais, eles estão juntos. Como, por exemplo, 5 e 6. Vamos lá, vamos ver exemplos, né, práticos. 10 e 11. 10 e 11 são números naturais consecutivos. O 11 vem logo depois do 10. É o sucessor do 10, tá? Perceba aqui, se a gente escrevesse na sequência, 10 e 11 estão lado a lado, estão colados. 5, 6 e 7 são números naturais consecutivos, tá? Pode ser 2, 3, 4, 5, quantos números você quiser, contanto que eles estejam assim, ó, juntos, tá? Se você escrever na sequência esses três caras aqui, eles estão juntinhos ali, colados, um imediatamente depois do outro. Também vale para números grandes, vale para qualquer natural. 2019, 2020 e 2021. Números naturais consecutivos, um depois do outro, juntinhos na sequência dos números naturais, tá? E isso são números naturais consecutivos.